A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 4, que tem como título Quando se vai a glória de Deus. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2022 e agora na lição número 4 nós vamos estudar os capítulos 9, 10 e 11 de Ezequiel. Na verdade, a lição, como ela é resumida, é o foco maior ali nas passagens do capítulo 9, 10 e 11, mas que fala especificamente desse afastamento da glória de Deus. Porque assim, na lição número 3, nós estudamos sobre as abominações do templo, ou seja, o templo estava corrompido porque todos ali da nação estavam adorando outros deuses. E esses deuses estavam dentro do templo. Isso está registrado no capítulo 8, uma visão que Ezequiel tem no capítulo 8 e que se estende até o final do capítulo 11. Então é uma visão só, capítulos 8, 9, 10 e 11. Então no capítulo 8, Ezequiel tem a visão das abominações do templo e depois no capítulo 9, 10 e 11 ele vai descrevendo como que a glória de Deus vai se afastando aos poucos. Então, nesta lição, nós vamos estudar especificamente sobre esse afastamento da glória de Deus. Para que nós possamos compreender bem isso, é necessário fazermos uma revisão ali de como que a glória de Deus se estabeleceu dentro do templo, mostrando que a glória de Deus acompanha o povo desde a saída do Egito. Então, quando o povo sai do Egito, a glória do Senhor já começa a acompanhar eles. A glória do Senhor se manifesta de uma forma poderosa na inauguração do tabernáculo, depois na inauguração do templo. Então é um tema muito importante, é um tema que a gente tem que falar o tempo todo, porque a glória de Deus no templo simbolizava a presença de Deus em toda a nação, porque toda a nação ia ao templo fazer sacrifício, adorar, tinha as festas, enfim, o templo era único. Não existia outro templo, não poderia ser construído outro templo. Então o templo ele era muito importante. E nós estamos agora num contexto em que uma parte do povo está lá na Babilônia, foi levado para o exílio, outra parte ficou lá em Jerusalém. E quando nós vamos ler o capítulo 11, no final do capítulo 11, a gente vê ali que o povo que estava em Jerusalém achava que eles estavam numa situação muito melhor. Nós temos aqui o templo, a terra, essa terra é nossa. E o povo que está longe, está longe de Deus, o povo que está na Babilônia está longe de Deus. Só que Deus manda falar assim para o povo lá da Babilônia: eu sou o templo de vocês e eu vou mostrar para vocês como que está o templo construído por mãos humanas lá em Jerusalém. Então essa visão que Ezequiel tem aqui é uma visão que é descrita para o povo da Babilônia. Então o povo da Babilônia que fica sabendo como que está o templo lá em Jerusalém. E eles estão sem templo, mas eles estão numa posição muito melhor, porque apesar de não terem o templo, Deus é o templo deles. Deus está presente no meio deles, e isso está registrado ali, acho que é Ezequiel 11, 26, se eu não me engano. Então no final do capítulo 11, Deus vai dizer assim: eu estou com vocês, eu sou o templo de vocês. Enquanto o templo lá está corrompido. E a corrupção do templo resulta no afastamento da glória de Deus e futuramente também na destruição da cidade, destruição do templo. Então o juízo divino é executado ali naquela nação por causa do pecado do povo. Isso aqui tem uma ponte com o Novo Testamento, porque no Novo Testamento o escritor aos Hebreus ele vai fazer uma análise do que aconteceu na Antiga Aliança e vai falar assim: olha, lá eles tiveram uma revelação inferior. E Deus executou o juízo. Eles pagaram o preço do pecado deles. Imagina nós hoje se negligenciarmos tão grande salvação. Isso está em Hebreus capítulo 2. Começa a ler o capítulo 2 de Hebreus que você vai entender. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Então a glória de Deus também se afasta nos dias de hoje. Deus executa juízo nos dias de hoje. Por isso que nós temos que estudar o Antigo Testamento, entender como que Deus se relacionava com o seu povo, para que hoje nós possamos ter compromisso com ele. Amém? Então vamos começar aqui, depois dessa breve introdução, falando aqui do nosso conteúdo, que é um conteúdo totalmente gratuito. Você acessa esse conteúdo no nosso site ebdenfoco.com e também no nosso aplicativo, aula em vídeo, áudio, PDF, treinamento para professores de EBD. Você entra no site, não precisa cadastrar, não precisa assinar, não precisa fazer nada. Basta entrar e acessar este conteúdo aqui.
Tá? Quem já acessou sabe que é muito bom o conteúdo completo. Este vídeo que eu estou aqui ministrando, você pode já estar assistindo ele, quem sabe, dentro do site. E quem sabe você está assistindo no YouTube e não conhece o site ainda. Então entre no site ebedenfoco.com ou baixe o nosso aplicativo. Além do mais, nós temos o conteúdo de assinante, que são os slides em PowerPoint, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então a assinatura, ela ajuda a manter o projeto como um todo e você pode contribuir conosco fazendo assinatura para que todos possam ter aí acesso a um conteúdo de qualidade. Então esse slide que eu estou usando aqui, você pode usar na sua igreja, em PowerPoint, você pode modificar do jeito que você quiser e ministrar uma aula de excelência. Bem, eu fiz uma pequena modificação no site e eu gostaria que você depois acessasse lá para ver se ficou bom. Eu tirei aquele menu que aparecia em cima. Quando entra no celular, não aparece um menu em cima. Eu tirei. Eu coloquei ele escondido no canto. Então, funciona assim. Você entra no site, você já tem acesso à página principal direto, sem ver o menu. Depois você clica no cantinho aqui, nessa setinha onde está indicando, e vai aparecer o menu. No entanto, o conteúdo pode ser acessado clicando nessas imagens aqui, o slide de adultos e jovens, né? Então tá aqui, slide de subsídios de adultos e jovens, e mais embaixo, se você rolar a página, tem outros conteúdos para você acessar, conteúdos gratuitos e também conteúdos para assinantes. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp e dar a sua opinião. Não gostei da mudança, gostei da mudança, enfim, fique à vontade para falar conosco, tem aqui a opção, nosso WhatsApp, você pode, né, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, né, para dar a sua opinião aí sobre o site. Então eu acredito que ficou melhor o site dessa forma, mas estamos à disposição aqui para ouvir você e melhorar cada vez mais. O nosso aplicativo, já falei, mas reforçando, você pode baixar o aplicativo para Android e acessar também o conteúdo de maneira bem simples e rápida toda semana. Eu quero falar um pouco aqui também sobre o Congresso da Escola Dominical. Tá? Eu peço perdão pela demora desses avisos, mas isso são coisas muito importantes. Então, a CPAD vai realizar esse congresso, o 10º Congresso Nacional de Escola Dominical. O tema aí é o Espírito Santo capacita a igreja para o ensino da verdade. Vai acontecer de 2 a 5 de novembro, lá em Fortaleza. Eu estarei presente e quero saber se você também vai estar lá presente. Eu vou levar algumas camisas do EBD em Foco para esse congresso. Então, se você for participar do congresso, acompanha o EBD em Foco, está aqui me ouvindo, mande uma mensagem no nosso WhatsApp ou deixe nos comentários. Enfim, nós vamos nos reunir, vamos conversar, vamos trocar algumas ideias. Então eu conto com sua participação nesse congresso para que nós possamos nos encontrar lá. Vamos lá, vamos para o texto áureo da lição, que diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. Então aqui Ezequiel 11, 23 é aí o último estágio desse afastamento da glória de Deus, que ela vai se afastando aos poucos, né? A gente começa ali no capítulo 9 e termina no capítulo 11. Aos poucos ele vai falando desse afastamento da glória de Deus por causa do pecado. Deus, verdade prática, Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Então o povo achava que o templo em si era algo muito significativo. O templo acabou se tornando algo idólatra também, porque além deles colocarem no templo outras imagens, no caso imagens de escultura para adorar outros deuses, eles também tinham o templo como algo sagrado, achava que Deus não ia se afastar, porque o templo tinha algum tipo de glória intrínseca nele. Só que não é bem assim. O templo era importante, era algo maravilhoso, algo bonito, algo belo. Deus queria que o povo adorasse no templo, mas o templo só tinha valor porque a glória de Deus estava dentro dele. Quando a glória de Deus se retirou, ele perdeu seu valor, tanto que esse templo foi destruído depois foi reconstruído, enfim, já é outra história que a gente vai comentar aqui na lição. Então, assim, a glória de Deus se afasta por causa do pecado do povo. Então, esse povo que achava que estava muito bem lá porque tinha o templo, na verdade, eles estavam muito mal, eles estavam indo de mal a pior por causa do pecado. Leitura bíblica em classe se encontra Ezequiel 9:3, 10:4, 18:9. É quebrada a leitura. Eu não gosto dessa leitura quebrada e sempre recomendo você fazer a leitura completa dos capítulos 9, 10 e 11. Nós já estudamos o capítulo 8, você continua a leitura do capítulo 8, emenda até o capítulo 11 para entender por completo. O livro de apoio da revista é um livro que vem bem mais completo do que a revista. Então, você pode estudar pelo livro de apoio, porque lá tem um comentário completo desses capítulos 9, 10 e 11. Introdução. A glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. Diz assim,
e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, Êxodo 25:8 está bem claro que Deus vai habitar no meio do povo. O importante aqui não é o santuário, mas é a habitação de Deus no meio do povo. Esse é o foco. Então, o santuário é algo simbólico. O importante é o povo ser fiel a Deus. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. Então, o povo fez um compromisso com Deus, mas eles não cumpriram essa aliança. Então, a aliança ela não se cumpre por parte do povo. Logo de início, o povo já peca, já adora um bezerro de ouro. Então, Israel tem um ciclo ali de vez em quando eles voltam para a idolatria. De vez em quando eles estão adorando outros deuses. De vez em quando eles estão voltando-se para os deuses do Egito, enfim, os deuses ali das nações vizinhas. Então, eles quebram esse pacto. E por causa disso, quando isso se intensifica, que é quando chega na época do exílio, aí sim Deus vai se afastar de vez da nação. Então, o objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Então nós vamos entender isso aqui, esclarecer esse fato, por que isso aqui aconteceu. Tópico 1, sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Então a gente tem dois momentos aqui que a glória de Deus vai se manifestar de forma extraordinária. Primeiro no tabernáculo, quando é inaugurado, e depois no templo. Deus dá para Moisés a planta do tabernáculo, que depois essa planta ela é adaptada para o templo. O tabernáculo era algo provisório, enquanto eles estavam ali andando no deserto. Depois que eles se estabeleceram na terra, demorou muitos anos para que o templo fosse construído. Só foi construído depois com Salomão. E a glória foi muito grande, ao ponto do povo não conseguir ficar em pé. A glória de Deus foi extraordinária ali na inauguração do templo. E esse templo também era algo extraordinário, era algo muito belo. 1.1. O significado de glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. Então a palavra hebraica, kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, que no caso é uma vez para se referir ao peso de Eli. O texto diz, porquanto o homem era velho e pesado. Então aqui tinha a palavra kavod, né? E outra para falar do cabelo de Absalão, porquanto muito lhe pesava, que ele cortava o cabelo de vez em quando, porque pesava bastante. Então a palavra usada aqui também é kavod. Então o significado de uma palavra, ela tem a ver com o contexto que a palavra está inserida. Quem estuda a Bíblia e faz exegese sabe disso muito bem. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ficar pegando uma palavra no texto e dizer que tem o mesmo significado lá no outro texto. Não, cuidado. O contexto da palavra vai dizer o seu significado. Então a gente tem que ver a etimologia da palavra e também o contexto que a palavra está inserida. A Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles doxa, no caso glória, resplendor, poder, honra, reputação, e timê, valor e honra. Então, assim, houve uma tradução do Antigo Testamento em hebraico, né, e tem trechos em aramaico também, mas a maior parte em hebraico, para a língua grega. Então, nessa tradução, eles traduziram kavod por doxa, que significa glória, resplendor. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta, Ezequiel 1:27. É bom você ler o texto do capítulo 1 de Ezequiel por completo, mas é interessante aqui o versículo 27, que ele fala assim, e vi com uma cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos daí para baixo, e vi como semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Então, nessa visão de Ezequiel, capítulo 1, versículo 27, que se repete no capítulo 8, se você ler o capítulo 8, ele tem a mesma visão, praticamente, desse mesmo ser, que tem um resplendor em volta, indica que a presença da glória de Deus, algo extraordinário, uma manifestação visível da glória de Deus diante ali de Ezequiel.
Temos também a palavra Shekinah, que é hebraica e é usada muito no meio evangélico para se referir à glória, mas ela não é uma palavra que aparece na Bíblia. Ela é frequente no judaísmo, alguns escritos judaicos usam a palavra Shekinah para se referir à glória de Deus. Apesar de não ser uma palavra que está na Bíblia, é uma palavra que existe sim na língua hebraica e sim ela se refere à glória e à presença, né, ou manifestação de Deus fisicamente. Enfim, tá? Pode usar Shekinah, não tem problema. 1.2. A glória de Deus. Ela se manifesta aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Êxodo 40, 34 e 35 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então isso aqui era algo tão extraordinário que Moisés não conseguia entrar. Era algo muito forte, até mesmo por causa do pecado, porque diante da glória de Deus, o ser humano ele vai se sentir minúsculo, pecador, incapaz de chegar próximo. Tá? Quando Jesus realiza o milagre da pesca ali maravilhosa, Pedro fica assim: não, Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Então ele começa a ver a manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus. Então aqui Moisés sente a mesma coisa. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Então essa glória ela não se afasta da nação, né, vai acompanhando e ela vai se manifestando de maneira muito mais poderosa, representando o que? A presença física de Deus, mostrando que Deus, ele de fato é um Deus todo-poderoso, ele se manifesta de maneira poderosa e ele exige santidade do seu povo. Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa e da mesma forma no culto de dedicação ao templo. Então esse culto de dedicação ao templo, que foi algo extraordinário, maravilhoso, o povo não conseguiu ficar de pé, houve uma grande manifestação da glória de Deus e a Arca da Aliança tinha esse símbolo muito forte. Desde então, ele se comprometeu, no caso ele, Deus, se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração nesse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional e parece que o povo havia se esquecido disso. Então o povo achava assim que Deus tinha feito algo incondicional. Não, Deus vai permanecer para sempre aqui. Independente do que a gente faz, independente do nosso comportamento, independente qualquer coisa que nós fizermos, nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido, nós somos tirados ali do Egito. Então Deus ele garantiu e ponto final. Não, tinha uma condição, o povo tinha que ser fiel à aliança de Deus. O povo tinha que obedecer à lei de Deus. O povo tinha que abandonar a adoração a outros ídolos. E eles não fizeram isso. É claro que não era o tempo todo. Não era o tempo todo. A nação, ela de vez em quando se voltava, se arrependia. Tinha momentos que eles realmente eram fiéis a Deus, mas tinha momentos que eles não eram fiéis. Então isso vai ser algo constante quando o reino se divide, reino do norte e reino do sul. O reino do norte sempre vai ter reis ruins, reis pecadores, e nenhum é fiel a Deus. Por isso que ele é levado para o cativeiro em 722 a.C. e não volta, não retorna. O reino do sul permanece, que é Judá. Mas por que Judá permanece? Quando a gente volta lá para Gênesis, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele faz uma promessa ali, Deus faz uma promessa para a tribo de Judá, que é da tribo de Judá que vem o Messias. O cetro não se apartará de ti. Então, assim, é de Judá que vem o Messias. Então, Deus tem um compromisso com a humanidade. A humanidade, que é enviar o Messias, o Salvador, para morrer pelos nossos pecados. Então, por isso que Deus preserva Judá, que é o reino do sul. Mas, assim, essa preservação não é algo assim condicional. Faça o que vocês quiserem. Não. Se vocês desobedecerem, vocês vão sofrer as consequências. 2 Crônicas 5, 13 e 14. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor
encheu a casa de Deus. Então isso aqui foi algo extraordinário da manifestação da glória de Deus, de tal forma que eles não conseguiram ficar de pé, porque foi algo muito grande, principalmente para essa questão do pecado. Eles percebiam que eles estavam Deus Santo e eles eram pecadores. Tópico 2. Sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. A glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então isso aqui é um resumo que a gente vai ver nesse tópico. É muito importante você visualizar, tentar visualizar o templo. Como que era o templo, tinha um lugar santo, o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, os querubins sobre a Arca da Aliança. Aqui no slide eu coloquei algumas imagens, quem estiver assistindo a aula pelo vídeo vai observar isso, mas quem estiver pelo áudio depois pode dar uma olhada no slide, pode dar uma pesquisada na internet, mas tenta ter essa visualização do templo. 2.1. O querubim e a nuvem. Ezequiel 10.4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então aqui a gente começa a ver o quê? Essa retirada da glória de Deus. Então levantou-se a glória de sobre o querubim para a entrada da casa. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança ou às 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Isso aqui é uma pergunta. Qual é a referência aqui? Eu acredito que é uma referência dos querubins que estavam ali próximo da Arca da Aliança. Existiam 2 querubins que foram feito ali a imagem desses querubins e eles representavam ali uma adoração contínua a Deus. Eles estavam de cabeças baixas, mostrando o quê? Reverência a Deus, porque a Arca da Aliança representava, no caso, a glória de Deus, a presença de Deus. Então, quando a gente vê aqui ele falando que eles se retiraram, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, indica que é a saída da glória de Deus, do Santo dos Santos, e ela está se retirando, ela vai para a entrada do templo. Então ela sai do Santo dos Santos e vai para a entrada. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação no deserto. Êxodo 13:21. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Então a gente já tem uma referência à presença de Deus nesse formato, dessa glória, ali na saída do Egito, na caminhada durante o deserto. Então no tabernáculo, ela aconteceu também, e aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Então, Êxodo 33:9, a gente observa também essa manifestação poderosa da glória de Deus, e permanentemente desde a inauguração do templo. Êxodo 40:34, então uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E finalmente, no templo como um todo, e aconteceu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Na verdade, aqui são várias passagens bíblicas, Êxodo 13:21, Êxodo 33:9, Êxodo 40:34 e 1 Reis 8:10, só mostrando o quê? Que a glória de Deus sempre esteve presente com o povo, seja caminhando no deserto, seja no tabernáculo, seja na inauguração do templo, ou seja, durante o culto ali realizado no templo. Então, essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a gente observa que Jesus Cristo é a manifestação suprema da glória de Deus na humanidade. Porque a gente não vê mais a glória de Deus como o povo de Israel via e tal. Irmãos, a nossa revelação é muito superior à revelação da antiga aliança. Nós temos Jesus se manifestando. Mas eu não estou vendo Jesus aqui. Nós temos a Bíblia mostrando quem é Jesus. Nós temos Jesus dentro do nosso coração. É pela fé. Nós depositamos a confiança da nossa salvação nele. Nós temos uma revelação muito mais completa do que a antiga aliança. É muito mais completa. Então a glória de Deus se manifestou em Cristo Jesus.
Então Deus, ele está sempre presente no meio do povo. E através de Cristo, ele não está mais restrito a uma nação. Não é mais a nação de Israel. É para todos. Então é algo muito mais extraordinário. A manifestação de Cristo, que aqui está escrito, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Quando ele coloca aqui, vimos a sua glória, ele não está falando, né? João não está falando que Jesus veio como uma luz e tal, é aquele negócio. Não. Jesus veio como uma pessoa simples. Mas como que essa glória se manifesta? Através do amor, através da misericórdia, através do perdão dos pecados. Então, é isso que é algo extraordinário que Jesus faz. É quando ele anda no meio do povo, quando ele anda com os pecadores, quando ele perdoa os pecados, quando ele abraça as pessoas, quando ele multiplica os pães, enfim, ali está a manifestação da glória de Deus. E essa glória se manifesta nos dias de hoje também, né? Quando nós cremos em Jesus como Salvador, obedecemos aos seus mandamentos e também amamos o próximo e colocamos em prática tudo aquilo que ele nos ensinou. Tópico 2.2, a retirada da presença de Deus. Capítulo 10, versículo 18 de Ezequiel. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Então vamos lá, ela está saindo do templo. Então a glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono que estava parada para descer em cima dos querubins. Então ele tem uma visão dos querubins que se manifestam e tal. Você tem que ler o texto para, né, tentar visualizar. Esses desenhos que a gente tem aqui são algumas representações pictóricas que são uma tentativa de representar aquilo que Ezequiel viu, mas não é fiel, tá? Não entenda o seguinte, é somente um artista que lê o texto bíblico que está tentando representar o que ele viu. Mas não tem como, porque o próprio Ezequiel não consegue descrever com detalhes, porque realmente é algo extraordinário. Mas ele diz que essa glória sai e vai ali para onde estavam os querubins da sua visão. Então nessa visão Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. Então os querubins aqui é uma referência à visão que ele está vendo, ali algo que ele está vendo, que tem esses querubins, e essa glória está se afastando de forma definitiva. Então a saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso se aproxima a destruição do templo. Então Deus se retira. Se Deus se retira do templo, o povo está indo para o templo com o coração vazio, adorando outros deuses, e Deus não está mais presente. Acabou, acabou. Mesmo que agora eles gritem em alta voz, isso está lá no final do capítulo 8. Eu não vou ouvir vocês. Então a paciência de Deus se esgotou, ao ponto de Deus se afastar e falar, eu não tenho mais compromisso com vocês. Vocês podem agora me clamar. Estou arrependido. Não tem mais chance para vocês. Eu me afasto de vez e deixo vocês agora pecarem à vontade. E isso faz um paralelo com Romanos, né? Quando Paulo diz que Deus os entregou. Lá em Romanos capítulo 1, capítulo 2, quando Paulo começa a descrever a situação da humanidade, ele fala assim, Deus os entregou, Deus deixou eles à vontade para pecarem mais e acumularem juízo sobre si. Então essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4º ao 9 do mês. Está escrito, né, no caso, o ano certinho aí, que corresponde a 14 de agosto de 587. Então essas datas aqui você pode ver diferente em alguns livros, alguns falam 586, 587, mas não se preocupe. Né, eles adotam uma metodologia e seguem essa metodologia, e aí a metodologia adotada aqui pelo escritor da revista coloca no ano 587, que eu acredito ser o mais correto. Então não somente o templo é destruído, como toda a cidade, todas as casas são queimadas. Né, o povo realmente sofre, né, o juízo divino que seria derramado sobre Israel, sobre a nação, sobre a cidade, sobre o templo, enquanto o povo que estava na Babilônia estava protegido por Deus e Deus era o templo para eles. Então uma destruição do templo aqui foi uma derrota muito grande para esse povo que ficou em Jerusalém. Eles achavam que o templo jamais seria destruído. Não, porque o templo aqui tem Deus, a presença de Deus. Deus já se afastou.
é só um símbolo. É só um símbolo. Às vezes a gente se apega tanto ao símbolo que esquece o que aquele símbolo realmente significa. A gente tem alguns símbolos hoje. Eu não vou ter tempo para destrinchar aqui, mas a gente tem o batismo como algo simbólico, a gente tem a Santa Ceia também como algo simbólico. Existem alguns debates sobre isso, mas o batismo ele é algo simbólico. Se a pessoa passa pelo batismo e ela não tem um coração arrependido, e ela não tem compromisso com Cristo, ela não é salva, porque o batismo em si ele não concede salvação. A Igreja Católica tem um pensamento diferente, né? Para eles o batismo concede graça, para nós não. O batismo é uma atitude consciente que a pessoa toma de servir a Cristo. Fala, não, eu vou servir a Cristo. Então passa pelo batismo como um símbolo da morte para o pecado e a ressurreição para Deus. Lavagem dos pecados, enfim, tem vários símbolos aí. Mas o que conta de fato é o compromisso da pessoa com Deus. Então eu já vi algumas pessoas se batizarem e falarem, eu nunca me senti tão sem pecado como hoje. Porque acreditava que o ato do batismo tirava o pecado. Não tira, o que tira o pecado é o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. A Santa Ceia, do mesmo jeito, é algo simbólico. Se a pessoa não entende o que aquilo significa, enfim, ela está menosprezando o corpo de Cristo. Mas, enfim, é outra história que a gente pode detalhar sobre isso. Então, assim, nós temos vários símbolos, mas a gente não pode se prender ao símbolo como se ele em si fosse algo muito importante. O que vale é o nosso compromisso com Deus. O templo é a mesma coisa. Porque o templo e tal, eles acreditavam que o templo tinha algo intrínseco nele. Aí Deus vai lá e fala, vai lá, Nabucodonosor, destrói o templo, bota fogo em tudo e mostra para esse povo que eu não quero saber de templo. Eu quero compromisso. Por isso que quando Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Não é vinculado a um local, como aquela mulher estava ali na expectativa, né? Ela queria que Jesus falasse, não, o templo, não, vocês vão adorar um monte de Gerizim. Não, Jesus não defende nenhum local de adoração. Jesus fala do compromisso da verdadeira adoração. Tópico 2.3. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. Ezequiel 11:23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então a presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Então exigia do povo obediência. A glória de Deus não vai ficar lá se você continuar pecando. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis. Ezequiel 11:21. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração de suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então você vai praticar o pecado e sobre você vai cair o juízo que você acumulou para si. Você está acumulando cada vez juízo para si e vai pagar por isso. Então o povo paga por causa dos seus pecados. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu para o céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Aqui o escritor da revista ele vai fazer um paralelo com essa manifestação da glória de Deus, da mesma forma que aconteceu ali no templo, né, na antiga aliança. Eu acredito que você tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente já falou que a glória de Deus se manifesta em Cristo. E agora a gente vai falar do milênio. Então, enfim, vamos entender aqui. Ezequiel 44:4. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. Quando a gente vai para Ezequiel, capítulo 44, a gente já está falando de uma profecia futura, de algo que se cumpre no milênio, não é agora. E tem um templo, e lá a glória de Deus se manifesta. Então isso aqui não cumpriu ainda. Então a gente está falando da glória de Deus não é se cumprindo em Cristo Jesus. Porque nós temos a glória de Deus que se manifestou em Cristo Jesus, mas nós vamos ter novamente algo paralelo ao que aconteceu no Antigo Testamento com o templo e a glória de Deus se manifestando no templo, mas isso é uma profecia futura que se cumpre no milênio, no templo do milênio.
Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Ou seja, sem a glória de Deus, agora isso não tem mais nenhum valor. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Então, a glória de Deus foi para o Monte das Oliveiras e se afastou de vez, foi para o céu, e Jesus também subiu ali no Monte das Oliveiras. É só um pequeno paralelo sobre essa questão aí do Monte das Oliveiras. Vamos para o tópico 3, sobre o segundo templo. Ciro, rei da Pérsia, ou seja, a Pérsia conquista depois a região da Babilônia. Então o povo está lá no exílio, né, na Babilônia, só que aí a Babilônia já caiu, então tem o Império, vem os medos, os persas, o Império Medo-Persa, e aí Ciro é esse rei que está naquela região. E ele baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. e pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Então, observe que Ciro permite o povo voltar e dá autorização para construir novamente o templo. Isso depois deles cumprir 70 anos no cativeiro. 3.1. O segundo templo. Conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dario, que corresponde ao ano 516. Então eles voltam em 539 e inauguram o templo em 516. Então são 23 anos mais ou menos aí, né? E Zorobabel era da linhagem de Davi, fazia parte da linhagem real, mas ele não era considerado um rei. Tá? Ele era considerado um líder do povo que estava lá no exílio. Esse povo volta, uma parte desse povo volta. Não sei se você lembra, mas o povo que foi levado junto com Ezequiel em 597 era um povo muito qualificado. Eram artífices, ferreiros, pessoas que sabiam várias profissões, pessoas que tinham qualificações. Essas pessoas foram para a Babilônia, foram preservadas porque não participaram da destruição da cidade em 587. Então eles estavam lá na Babilônia quando o templo foi destruído, a cidade foi destruída. Essas pessoas ensinaram seus filhos lá na Babilônia e eles voltam, alguns deles voltam, mas já bem idosos já. Né? Quem foi criança também já estava meio idoso, porque passou 70 anos. E os filhos deles voltam. E eles têm o quê? Qualificação profissional para reconstruir o templo. Então eles vão reconstruir o templo, eles participam dessa reconstrução. Então não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo de Salomão. Olha o que diz em Ageu 2:3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Então assim, quem foi que viu o primeiro templo? E agora está vendo esse? Vocês estão comparando? Não tem nada a ver um com o outro. Não é que não tem nada a ver. A arquitetura, talvez, a planta era a mesma, mas não era igual. O templo de Salomão era algo extraordinário. Tinha ouro para tudo quanto é lugar. Sabe? Era revestido de ouro. O Santo dos Santos era revestido de ouro. A Arca da Aliança revestida de ouro. Então tudo ali estava realmente, né, construído para ser algo esplêndido. Quando eles vão reconstruir o templo com Zorobabel, eles já não têm tanta riqueza, não tem tanto ouro. Então o templo de Zorobabel é um templo muito mais simples, comparado com o templo de Salomão. O pensamento do período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico. Malaquias 3:1 diz assim, ó, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então isso aqui é uma profecia que faz referência a João Batista, que é o anjo que vai preparar o caminho diante de mim, que vai manifestar quem? Jesus Cristo. E aí esse é que vem ao templo, né? Ao seu templo, o Senhor. Nesse sentido, né, essa profecia de Malaquias se cumpre com o nascimento de Jesus, Jesus participando ali, né, de muitas reuniões no templo. Então, o templo de Herodes. Vamos falar agora do templo de Herodes. Então, falamos do templo de Zorobabel. Recapitulando. O templo de Salomão, que manifestou a glória de Deus. Depois ele foi destruído em 587. Depois ele foi reconstruído por Zorobabel em
539, entre 539 até 516. E, claro, não tinha a mesma glória que o Templo de Salomão, e agora nós vamos falar do Templo de Herodes. O Templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Então, Herodes, ele reinava naquela região, sob a autorização do Império Romano. Ele não era judeu, ele era edumeu, se não me engano, que é de Edom. No caso, eram primos, né? Primos dos judeus. Só que ele queria conquistar o povo, ele queria fazer com que o povo de Judá gostasse dele. Então ele resolve, né, dar uma reformada no templo. Os judeus não aceitam muito a ideia de que Herodes construiu um novo templo. Eles não gostam de falar isso. O templo de Herodes, eles não gostam. Eles, quer dizer, não gostavam, e os judeus de hoje, até hoje, não gostam de fazer uma referência no passado, porque o templo não existe mais. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Os judeus de hoje não falam isso, porque Herodes construiu o templo. Não, ele expandiu o templo que foi construído por Zorobabel. Os judeus, irmãos, eles prezam muito por essa questão do templo. Tanto que quando Edir Macedo fez o templo de Salomão, entre aspas, ali, né, em São Paulo, os judeus não gostaram da ideia. Eles não gostaram. Quem é judeu de verdade ficou super revoltado, porque é como se fosse uma apropriação, como é que se diz, o pessoal usa muito hoje, uma apropriação cultural. Faz parte da cultura dos judeus. Então, reconstruir o templo de Salomão é algo que afronta muito eles. É claro que aquele templo de Edir Macedo não chega nem aos pés do que era o templo de Salomão. E os judeus ainda têm a expectativa de construir um templo, que isso vai acontecer no futuro escatológico. Então a gente vai ter isso mais para frente. E aí o templo, no caso de Herodes, né, ele começou a construção ali no ano 15 a.C. e 46 anos depois, a construção ainda estava em andamento, ela não tinha finalizado. Então, assim, ele é conhecido como o segundo templo. Mas Jesus diz o seguinte, João 2,20. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Então, observe que Jesus está falando dele como templo, não do templo edificado por mãos humanas. Ele vai edificar o templo, no caso que ele vai morrer, vai ressuscitar em 3 dias. Então, o povo, claro, andando com Jesus, não entendia isso, porque eles olhavam para aquele templo e via algo extraordinário ali. Era muito belo. Tem um comentário bíblico, um panorama do Novo Testamento, do Gandri, que ele fala o seguinte, que quem não viu o templo de Herodes não viu o que é belo. Porque realmente foi uma construção extraordinária, uma construção bela. Ele fez uma expansão do templo de Zorobabel de tal forma que o templo de Zorobabel ficou irreconhecível, de tão belo que ficou depois dessa reforma de Herodes. Então era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. E 4 anos depois ela foi totalmente destruída, ou seja, o templo foi destruído depois no ano 70. 3.3. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração de Zorobabel, por Zorobabel, diferentemente de Moisés quando inaugurou o tabernáculo e de Salomão na inauguração do templo. Então não tem registro de que a glória do Senhor desceu sobre o templo ali quando Zorobabel inaugurou. Não tem esse registro. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. Então a glória ela se manifesta em Cristo Jesus. A sua presença nele faz a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Porque isso era o que o povo tinha em mente. Ageu 2,9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Ageu profetizou isso aqui, o povo ficou sem entender. Como assim que a glória dessa casa aqui vai ser maior do que a da primeira? Isso era uma profecia que apontava para Cristo. Ela só foi maior porque Cristo entrou naquele templo. Porque Jesus foi naquele templo. Então a glória da segunda casa é maior, muito maior do que a da primeira. Até mesmo a gente pode ver aqui, apontando para uma nova dispensação.
Então, nessa nova dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da igreja, que é a que nós estamos vivendo, a glória é muito maior, porque ela está vinculada a Cristo Jesus. Mateus 21, versículos 12, 14 e 15. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Então a gente observa que uma manifestação poderosa de Jesus dentro do templo. Ele derruba ali as mesas dos cambistas que vendiam animais relacionados ao sacrifício e curou pessoas, várias pessoas foram curadas, e as crianças louvavam, hosana ao filho de Davi. Uma referência que é a manifestação do Messias, aquele Messias que eles estavam esperando. E os principais dos sacerdotes, escribas e fariseus e tudo mais, ficavam revoltados com isso, revoltados por completo. Mas ali estava a manifestação da glória de Deus. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Então o templo era algo maravilhoso e o povo ia lá para adorar e se encontrar com Deus. Tópico 4, sobre o Senhor Jesus e o templo. Essa lição é bem extensa, bem grande, 4 tópicos. Se você chegou até aqui, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Aproveite para dar um like no vídeo e deixar seu comentário. Enfim, agradeço de coração. Eu já estou aqui quase sem voz, mas vamos continuar. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Então, o templo foi destruído novamente. Então, ele deixou de existir. Não faz sentido o templo continuar existindo. Não faz sentido. É algo redundante, porque Jesus já é o templo. Vamos para a explicação teológica disso, 4.1. Eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Lucas 11:31. Então, Jesus está falando assim, eu sou maior do que Salomão que construiu o templo. Então, o construtor do templo, que é Salomão, Jesus é maior. Ele declarou-se maior do que o templo. Mateus 12:6. Está aqui quem é maior do que o templo. Então, se o templo apontava para Cristo, né, no caso, o escritor dos Hebreus fala muito do tabernáculo, que ele aponta para Cristo. Mas o tabernáculo e o templo são equivalentes. Então, isso aponta para Cristo e Cristo é maior. Ou seja, o antítipo é maior do que o tipo. É meio confuso isso, né? Coisa de teólogo, né? O tipo aponta para algo superior. Então, o templo é um tipo de Cristo, que aponta para, né, o antítipo, que é Cristo. Então, o antítipo é maior. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, ele disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2:5. Não somente nesse momento, mas tem vários outros momentos que Jesus perdoa pecados. Então, assim, se nós temos alguém que é maior do que Salomão, que é maior do que o templo e que perdoa pecados, para que serve o templo? Vai lá oferecer sacrifício para perdão dos pecados? Faz sentido isso? Não. O escritor dos Hebreus é categórico nisso. Nós temos um sacrifício que foi realizado de uma vez por todas e que perdoa os pecados. Então, era uma mensagem velada, dirigida aos sacerdotes, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Então, não tem mais função esse templo. O perdão dos pecados agora vem através de Cristo Jesus e não do templo, do sacrifício, nada disso. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O João 1,14, que a gente já leu, reforçando aqui. Não faz mais sentido ter um templo, porque nós já temos a glória de Deus se manifestando no nosso meio, que é através de Cristo Jesus. 4.2, o fim do templo. O Senhor Jesus vinha ensinando de maneira direta na última semana do seu ministério terreno. Ele falou diretamente, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso está em Mateus 24:2, depois Lucas 21:6. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada, ou seja, está registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Jesus anunciou o fim do templo como fizeram Ezequiel e os demais profetas.
A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Aqui a gente vai entender o seguinte, pelo menos eu entendi da seguinte maneira. Jesus, ele prega no templo, depois ele morre, ressuscita, vai para o céu, representando o quê? A retirada da glória, pelo menos foi o que eu entendi que o escritor colocou aqui. E esse templo depois é destruído. Depois que Jesus sobe aos céus, alguns anos depois, no ano 70 depois de Cristo, o templo é destruído. Não existe mais templo. 4.3. A presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Isso está em Mateus 27:51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Então, o véu do templo se rasga, simbolizando que agora não tem mais necessidade de ter um sacerdote que vai lá no templo, no Santo dos Santos, somente o sacerdote entra no Santo dos Santos. Não, nós temos acesso direto a Deus no Santo dos Santos, acesso direto ao Santo dos Santos. O escritor aos Hebreus fala sobre isso também. Tende ousadia de entrar, né, diretamente na presença de Deus, no Santo dos Santos. Então essa ousadia foi dada por Cristo, porque com a sua morte o véu se rasgou, não tem mais separação entre o ser humano e Deus. É claro, o ser humano que quer a redenção, que se arrependeu e quer servir a Deus, ter compromisso, e isso a gente encontra através de Cristo Jesus. Através de Cristo nós temos acesso direto ao Pai. Então não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Então nós somos morada de Deus, o Espírito Santo habita em nós, somos templo do Espírito Santo. Então não tem mais necessidade do templo de Jerusalém. Deus mora dentro de nós, nós temos acesso a Ele por meio do nosso mediador, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Ou seja, eu não sou de mim mesmo, eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a Deus. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: concluímos que, em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos e nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10:3. Assim, lá em Ezequiel, naquela época, o povo se afastou de Deus adorando outros ídolos. Jesus se manifesta e durante o seu período aqui na terra, ele também foi rejeitado. E hoje o evangelho está sendo pregado e muitos estão rejeitando o evangelho. Muitos que estão dentro da igreja estão com ídolos nos seus corações. Estão colocando outras coisas no seu coração que não é Deus. Estão confiando a sua salvação nas obras ou em qualquer outra coisa e não em Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A idolatria não é só você colocar uma imagem ali na sua frente. Não. Quando você começa a se preocupar com as coisas terrenas, com dinheiro, com trabalho, com um monte de coisa, preenche seu coração com esse vazio existencial. É estranho, né? Preencher com vazio. Por quê? Porque você nunca vai preencher. Existe um vazio dentro do ser humano que o pecado não preenche, que nada nesse mundo preenche. Mas o ser humano continua buscando isso e esquece de Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio na nossa vida. Então, nós temos que olhar para Ele, confiar nele, crer nele e adorar Ele. Ele tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Porque se nós nos afastarmos de Deus, né, assim, se nós começarmos a ir para o pecado, a glória de Deus vai se afastar de nós. Vamos colocar dessa forma. Assim como se afastou do templo ali em Jerusalém. Amém? Que nós possamos ser fiéis a Deus e obedecer os seus mandamentos. Chegamos aqui no final, né, as perguntas para quem vai usar o slide na igreja, tá, com animações, mais uma vez reforçando o nosso conteúdo, aula em vídeo, áudio, PDF, treinamento para professores DBD, slide em PowerPoint, sermões, cursos, tudo isso você encontra no nosso site, nosso aplicativo para Android. Acesse ebdenfoco.com ou baixe agora o nosso aplicativo. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.